Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. Que semana maravilhosa, que semana poderosa que estamos tendo. Tudo isso daqui é para que a gente comece a perceber a riqueza que existe nesse ambiente, no ambiente da oração, no ambiente onde nós, como igreja, como povo de Deus, como filho, nós podemos entrar. Daí você começa a pensar e a entender porque homens de Deus, e o ápice, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, quando esteve aqui, gastava tanto tempo orando, dedicava tempo ali nesse ambiente da oração, porque a oração é a conexão do céu com a terra, da terra com o céu, é o momento que nós conseguimos ouvir, receber coisas especiais que o Pai tem para nós, e muitas vezes nós não recebemos ou não acessamos em outro lugar, em outra situação, a não ser que seja através da oração. Amei ontem aquele momento, todos os momentos maravilhosos, mas ontem, a hora que o Tiago veio aqui e quase trocou a pregação pelo momento da oração lá, eu fiquei assim, e eu queria fazer a mesma coisa, mas eu quero deixar para o final, porque eu preciso passar alguma coisa para você, e vou rápido, porque eu quero... Já foi aquilo? Não, brinca. Eu quero que vocês abram a Bíblia, eu não preciso nem abrir, vamos rápido lá, coloca Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 22, diz assim, porque eu quero... Não sei se você tem percebido, a gente aqui, todas as pessoas que vêm aqui, abre a boca, ora, fala, fica aquela coisa, porque a gente não tem costume, é questão de costume, é questão de hábito, a gente tem dificuldade, a gente tem vergonha, a gente é travado, a gente não é ousado, a gente parece que tem dificuldade, mas o que eu falo, eu não sei falar, eu não sei... E daí eu quero dar um exemplo bem rapidinho. Quem lembra do João Doraminha ali, antes há 1 ano, 2 anos atrás, antes dele ter a experiência com o Espírito Santo, quem via ele aqui na igreja assim, aqui levantando, falando? Não, ele sentava lá no fundo, sabia tudo de Bíblia, cresceu numa família que crendo, amando a Bíblia, amando a igreja, sabendo tudo, mas era o jeito dele, porque ele era travado, como todos nós, a maioria, porque a nossa natureza, ela é travada, principalmente para as coisas do Espírito, para as coisas sobrenaturais, para as coisas que a gente não controla. Espera aí, não, eu vou falar, se eu começar a falar aqui, será que a pessoa do lado vai achar, será que eu vou falar certo, será que eu vou falar errado? A gente quer controlar tudo. E com o Espírito não funciona assim. A gente quer se esconder, a gente quer não aparecer, e não que com o Espírito, é que com o Espírito, na verdade não é a gente que faz, né? Ele que comanda e a gente não liga mais. Então se Ele manda a gente fazer assim, se a gente fala, se a gente faz, porque daí quem comanda é Ele. Então eu dei esse exemplo do João, porque é nítido perceber a diferença. E daí você perguntar para ele, João, o que você creu diferente? Você aprendeu coisa diferente? Não. Ele vai falar, ele vai responder, não, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu tive uma experiência, e não foi nem aqui, não foi nessa igreja, foi num retiro, num acampamento aí, mas ele volta, primeira coisa que já muda é que ele não senta lá atrás, mais escondido, ele já vem sentar aqui na frente, daí aqui na frente já começa, primeiro apelo já está aqui na frente, já está ajoelhando, já está fazendo, mas peraí, o que aconteceu? Minha oração é que todos nós possamos ser invadidos pelo Espírito, e esse texto de João 19 diz algo semelhante, e o meu desejo é que essa semana gere isso que Jesus fez com os discípulos. Diz assim, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, domingo da ressurreição, mas era o domingo da decepção, da frustração, do medo ainda para os discípulos, e eles estavam reunidos a portas fechadas,
por medo dos judeus. Mas de repente Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram isso, quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Disse: recebam o Espírito Santo. Naquele momento de frustração, de medo, de temor, de insegurança, de natureza humana, de que depois de 3 anos, eles já tinham caminhado, eles já tinham visto, eles amavam o Senhor, tanto é que eles estavam tristes. Mas o que mais predominava era o medo, eles estavam travados pelo medo, pela frustração, por tantas coisas. E o Senhor sabia que já tinha comissionado eles, já tinha falado: olha, eu estou ministrando para que vocês façam. Já tinha enviado os 12, já tinha enviado os 70, mas Jesus sabia que por eles mesmos eles não iriam, eles nem sairiam dali. Tanto é, isso daí é confirmado 50 dias depois, ali em Pentecostes. Mas ali eles já começaram, porque ali eles têm coragem de sair, eles têm coragem eles já são obedientes, eles já começam a seguir as instruções. O que é para fazer? Depois de 40 dias, quando Jesus é assunto ao céu, vocês vão lá e fiquem, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, ou que vocês recebam poder, para daí vocês cumprirem a missão. Porque daí, em vez de vocês ficarem escondidos, em vez de vocês ficarem retraídos, em vez de vocês ficarem temerosos, em vez de vocês ficarem tímidos, vocês não têm noção do que esse Espírito vai gerar em vocês. Vocês vão sair, vocês vão entrar, vocês vão encarar os governantes, os soldados, os exércitos, e vocês vão falar assim: importa mais obedecer a Deus do que a vocês. Se vocês quiserem matar, pode matar, porque nós não tememos o que pode o homem fazer com o corpo, mas nós tememos aquele que pode levar a alma para o inferno. Nós tememos aquilo, e aquele Espírito começa a conduzir eles. E por causa desse sopro do Espírito, ou por causa daquilo que eles receberam ali depois em Pentecostes, não existe mais paredes, não existe mais timidez, não existe mais medo, não existe mais nada que os segura. Pelo contrário, ali em Pentecostes, ali mesmo, eles já saem e já começam a anunciar. Depois de Pentecostes, eles levantam e começam a falar, eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a orar a ponto de chamar a atenção, eles não estão mais escondidos. Não, ninguém pode ouvir. E se ouvir, e se acontecer? Não, agora eles estão, o Espírito, tomado pelo Espírito, estão fazendo barulho, estão lá sacudindo o lugar, fazendo um lugar tremer, e a cidade inteira começa a ser atraído por aquilo. E de repente, ali o texto fala: Pedro e os 11 se colocam em pé e começam a falar, e começam a pregar, e ali 3.000 almas são convertidas, e dali em diante começa um mover sobrenatural, e eles são ameaçados de prisão, eles são açoitados, mas cada vez eles saem do lugar, voltam. E daí você vai ver isso em Atos 4, Atos 5, Atos 6, e aí por diante. Todas as vezes eles voltam, e assim, as nações se enfurecem. Nós estamos sendo dignos de ser perseguidos, de ser afrontados, de ser ameaçados por causa do nome de Jesus. Está acontecendo com a gente o que aconteceu com o nosso mestre. Sabe o que eles faziam? Eles começavam a orar. E sabe qual era a consequência de toda vez que eles se reuniam e eles começavam a orar? O lugar tremia, eles eram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo fazia presente, e eles eram tomados de uma ousadia, de alegria, de mais poder e de unção, e o reino de Deus prevalecia sobre todo poderio do Império de Roma, nada podia detê-los. Prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, a comunidade era atraída, e aonde eles estavam, coisas extraordinárias aconteciam. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que já conheciam Jesus, já caminhava com eles,
Mas mais do que caminhar, eles foram cheios. Agora eles não caminhavam mais, eles não ficavam admirando Jesus. De repente o Espírito que conduzia Jesus, agora estava conduzindo eles. O Espírito que movia Jesus a tocar num cego e ele ser curado, movia agora os apóstolos. A ousadia que fazia Jesus, mais importa, eu tenho medo, eu estou com medo da cruz, eu não estou querendo ir para a cruz. Contudo, seja feita a tua vontade. Paulo lá na frente, que eu não tenho minha vida por preciosa, não importa, contanto que se for necessário que eu vá para a cruz, que eu seja decapitado, o que importa é que eu cumpra a carreira que me foi proposta, ou a missão. Sabe, homens naturais como eu e você não fazemos isso, mas homens que são cheios do Espírito Santo fazem isso. Eles não deixam as limitações, eles começam a viver o sobrenatural. E tudo isso começou com o sopro do Espírito. E a minha oração, o meu desejo é que nesses dias, o sopro que Jesus soprou ali, o vento que desceu ali em Pentecostes, que a gente sabe que é o vento do Espírito, tome conta de cada um de nós, tome conta dessa igreja, mas a ponto de fazer isso, de perceber que antigamente eu não conseguia orar, e a gente instiga, porque é tudo pela fé esses homens, pela fé, porque se eles não crescem, eles não iam receber, vão e fiquem, se a gente não começar a dar alguns passos. Eu cresci numa igreja tradicional, eu vi pessoas que estavam se convertendo, aqui em Pirajuí, de repente começou a chegar um monte de gente, e todo mundo ser batizado no Espírito, e eu ficava assim, eu não sei se eu creio nisso, eu não sei se é assim como funciona, então, e eu era, todo mundo já, o pessoal, eu estava levando o pastor Alex, que deu testemunho aqui, que eu levei ele para a igreja, não sei, um dia ele chega, e aí Marinho, cara, estou falando em línguas. Eu fiquei assim, recebi, estava no monte, fiz e não sei o que e tal, e aí comecei a falar e não sei o que, eu fiquei assim, será que é de Deus mesmo? Não sei, porque eu não falo. Daí ia nos encontros, vazia, tudo quanto era reunião, eu ficava, Senhor, vai agora, vai, Espírito, pode pegar minha língua e começar, vai, e nada, porque na verdade eu não dava passos, eu queria, mas não abria a boca nem para falar santo, 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 enquanto as pessoas ficavam lá, e ficava assim, queria que o Espírito pegasse e começasse a fazer tudo. Eu não dava um passo, eu não levantava uma mão, eu não, de alguma maneira não correspondia, não falava, Senhor, eu estou aqui, eu te desejo, se tem alguma coisa que está atrapalhando, vem, queima, muda, tira, troca. A gente está aqui em 3 movimentos aqui fazendo. O primeiro movimento de oração é exaltação, declarando, entronizando a presença de Deus, falando, Jesus, Tu és bem-vindo, Espírito, Tu és bem-vindo, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua majestade, a Tua soberania. Senhor, como eu quero contemplar a Tua face. A gente não faz isso, a gente fica assim, quanta coisa, na hora de pedir perdão, daí quando a gente entroniza, Ele está vendo, olha, as pessoas estão reconhecendo, estão me desejando, Ele se faz presente aqui, e daí na hora do pedido de perdão, do quebrantamento, isso, todos os avivamentos foram marcados, por lágrima, por choro, por reconhecimento do meu orgulho. Sabe quantas coisas a rua eu gostei, porque no final ela começou, Senhor, me perdoa por causa disso, quantas coisas, perdão porque eu não oro como devia orar, perdão porque eu não leio a Bíblia como eu devia orar, perdão porque eu falo mal do meu vizinho, eu falo mal disso, perdão, quantas coisas nós podemos pedir perdão, mas a gente não tem coragem de abrir a boca e falar, a gente fica assim, e a gente acha que o Espírito vai vir e tomar conta da gente, se a gente não tem dado passos de fé, a gente não tem gritado como aquele cego, se não fosse ele, não fosse Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala quantos cegos tinham na época, mas Bartimeu, ele recebeu. Fala na época lá de Naamã, quantos leprosos haviam na terra do profeta, mas veio um de longe, com fé, acreditando que aquele profeta
Quantas vezes a gente tem visto pessoas chegando e já ser tocada pelo poder de Deus, começar a experimentar milagre na sua casa, na sua família, tantas coisas, e a gente fica assim, eu queria. Será que queria? Porque a gente continua vivendo o mesmo. A gente continua aqui, Senhor, na água. Estou andando aqui, tá bom, tá gostoso. Não, Senhor, tem mais. E minha oração é que nós como igreja possamos, não só aqui, mas todos os dias, e daqui para frente, essa é uma semana de vontade, de fazer vontade. Você já viu aquelas pessoas que comem, você nem sabe que a pessoa está comendo, mas você fica com vontade, porque ela come assim, você fica assim, o que essa pessoa está comendo? Ela fala assim, eu estava comendo um arroz com feijão e farofa lá. Você fica assim, puxa, mas deve ser uma delícia esse arroz, feijão e essa farofa, porque olha como está comendo. A pessoa come com boca gostosa. Eu queria que essa semana fosse assim, que a gente percebesse o que Deus está fazendo em cada um, e a gente ficasse assim com vontade de falar assim, Senhor, eu quero. Aquela pessoa está orando, não com boca gostosa, ela está orando como alguém que já foi tocado pelo Teu Espírito. Eu também quero. Eu quero ser cheio. Sabe o que vai acontecer? Sabe a primeira vez que eu fui cheio, tive a experiência com o Espírito Santo? Eu fui numa conferência de filho de pastor, congresso. Eu tinha 15 anos. Eu cheguei em casa, eu passei aquela semana orando. Eu ia para a escola, eu não via a hora de chegar em casa para poder colocar o disco de vinil que eu tinha comprado na conferência. Estou denunciando, né? Eu colocava o disco de vinil da adoração, não lembro que adoração que era, e eu deitava e começava a ouvir, começava a buscar o Senhor, começava a orar, aquilo era visitado, eu ficava 1 hora orando, e aquilo era o momento mais gostoso. Mas por quê? O sopro de Deus, o sopro do Espírito tocou a minha vida. E minha oração é que nessa hora, o sopro do Espírito, que o próprio Deus possa nesse momento estar soprando sobre cada vida. Você quer isso daí? Você pode se colocar em pé agora? Você pode se colocar? O Davi vai continuar aqui, mas eu queria começar declarando algo aqui. Eu queria que você fizesse isso, como eu falei. Agora é momento de nós buscarmos o Espírito. Nós estamos falando, adoração, exaltação, reconhecimento, entronizando. Daí depois é pedido de perdão, quebrantamento. Agora é o momento de nós buscarmos esse sopro. Ele continua soprando, Ele deseja, porque Ele tem uma missão para nós, Ele tem algo, e essa missão tem a ver com o reino dEle, com a expansão. Ele quer realmente trazer o reino, Ele quer estabelecer o reino dEle, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pirajuí faz parte dos confins da terra. Aqueles discípulos, aquelas pessoas, eles se convertiam e já eram cheios do Espírito Santo. Por isso que o reino avançou e chegou até aqui. Só que às vezes chega aqui e para. Não pode parar, tem que continuar para a nossa escola inteira, todos da nossa classe. Quando eu fiz um propósito de buscar Deus numa classe, em 6 meses, de 30 pessoas, 7 pessoas foram para a igreja. Por quê? Porque eu fiz um propósito, porque eu saí da minha zona de conforto. A gente precisa, mas é o Espírito, a gente precisa sair do lugar que nós estamos. Sabe quem vai nos conduzir a isso? É o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Ele pode tocar você, dê alguns passos. Quais passos? Primeiro, abre a boca e começa a falar: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser tocado, eu quero ser possuído pelo Teu Espírito. Eu quero que o Teu Espírito venha encher a minha vida. Eu quero sentir a Tua presença inundando meu ser, meu entendimento. Eu quero ir além. Eu não costumo, eu tenho minhas tradições, a minha cabeça não entende, mas eu estou aqui e eu quero ir além. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Depois é o Espírito que vai gerar cura. É o Espírito, porque o Espírito é o Deus hoje que atua na nossa vida, na tua vida, na igreja. Ele glorifica Jesus, que já fez o trabalho dele, que morreu, que te salvou, que te amou. Mas hoje é o Espírito que habita aqui no homem, que faz a obra, que cura, que salva, pelo poder do nome de Jesus.
para a glória de Deus Pai, é uma trindade, mas hoje é o Espírito Santo. Então você precisa desejar, falar: Espírito Santo, que é uma pessoa, eu te desejo, eu quero que você encha a minha vida, eu quero ser tocado, eu quero que o Senhor tenha liberdade, em nome de Jesus. Então eu quero que enquanto o ministério vai começar a tocar e cantar, eu não quero que você cante, eu quero que você clame, eu quero que você busque, eu quero que você ore, eu quero que você fale: Espírito Santo de Deus, vem Espírito, enche a minha vida, eu quero mais, aumenta a tua presença, sopra sobre nós.